Não podemos, queridos, vir ao culto como alguém que quer receber algo. Eu quero receber algo, eu quero receber algo, e eu quero que Deus me dê algo, eu quero que Deus fale comigo, eu quero que Deus fale comigo, eu quero que Deus me dê algo, eu não aguento mais isso. E a gente começa a pressionar o Senhor, porque em verdade isso indicia, isso demonstra uma motivação errada no nosso coração. A motivação daquele que quer algo de Deus, mas não quer um relacionamento com Deus. E sabe, esse tempo de deixar o Espírito de Deus agir é o tempo de você se relacionar com Ele de alguma forma, entende? De você se dedicar e fluir em meio ao que Deus está fazendo no culto, as manifestações do Espírito, ao que Deus está movendo. Você pode sentar-se egoisticamente e dizer: que besteira é isso tudo, e trancar o seu coração e não deixar, e não se envolver com esse movimento do Espírito. Mas você pode ceder ao movimento do Espírito, dizer: ô Senhor, meus irmãos estão adorando, eu vou nessa correnteza, eu vou me jogar. Sabe, há ambientes no Espírito que você não precisa nem fazer força para nadar. Há um rio corrente, você só precisa se deixar no Espírito. Amém? Você só precisa deixar ser levado pelo rio. Existem águas que dão nos artelhos, nos joelhos, mas há águas mais profundas. É a respeito dessas águas mais profundas que Deus está falando. Ele está falando de águas mais profundas, onde nós deixamos de nos governar, no sentido de fazer a nossa própria vontade, e deixamos que a vontade de Deus prevaleça. E eu estou falando em meio ao culto, em meio ao louvor, em meio à adoração mesmo. Amém? Não apenas na nossa vida prática diária, no sentido de fazer a vontade de Deus, mas eu estou falando do ambiente de culto. Amém? E o Senhor vai fluindo, o Espírito dele vai fluindo. O que acontece, irmãos, é que a unção quebra o jugo. O que acontece é que a nossa fé é fortalecida, o fervor é aumentado, o coração é aquecido. Sabe, o que derrete gelo é fogo, é calor. E muitas vezes esse fluir, irmãos, ele representa um calor da presença de Deus. Eu tenho um esboço aqui, mas eu vou ceder ao Espírito a respeito desses assuntos. O calor da presença de Deus, um fluir da presença de Deus. Amém? Sabe, ambientes que você entra e você percebe que há uma atmosfera pesada da glória de Deus. Não pesada no sentido mal, mas você percebe que Deus está no lugar, que há uma unção fluindo, há uma liberdade do Espírito. E quando a gente sai desse lugar, e isso está impregnado em nós, é como se tivesse úmido o ambiente, e a gente sai com umidade do Espírito dentro de nós, a gente está encharcado do Espírito. E isso vai fazer com que a gente ame mais ao Senhor. Amém? Nosso amor, nossa consciência da presença eterna dele em nós fica mais latente, fica mais viva por causa dessas experiências de relacionamento com ele. Muitas vezes, irmãos, não é a respeito de pedir, de fazer petições, é simplesmente desfrutar da presença. Senhor, eu te exalto. E deixar a inspiração do Espírito fluir dentro de você e interagir com ele. Amém? Não é a respeito de performance, nem como o outro vai pensar que você fez ou deixou de fazer. É um momento íntimo que você tem com seu Pai. Amém? Ele é vivo. Nós não nos relacionamos com um Deus de barro, de madeira, não. Nós não nos relacionamos com uma imagem esculpida ou impressa. Nós nos relacionamos com um Deus em espírito e em verdade. Amém? E, irmãos, precisamos mesmo estar no culto sabendo que a gente vai receber. Porque aquele que se aproxima de Deus, Hebreus diz isso, é necessário crer que Ele existe, que Ele é galardão daqueles que o buscam. Mas a nossa motivação maior é se relacionar com o nosso Pai. É comparado a uma criança, um filho que só quer estar com o pai porque o pai tem algo para dar.
Mas se não tivesse um presente, ele não ia querer estar com o Pai. Sabe, a gente precisa estar com o nosso Pai, independentemente do que Ele tem para dar. Mesmo conscientes de que Ele tem para dar, mas independentemente do que Ele tem para dar. Amém? Só pelo fato de estar apacentado pela presença gloriosa dEle. Deixa eu te dizer algo. Se eu estiver presente no lugar com a Aimee, pode ter certeza, eu não vou deixar que ela caia. Eu não vou deixar que nenhum bicho morda ela, que ninguém se aproxime dela para fazer mal. A minha presença para minha filha traz segurança. Deixa eu te dizer uma coisa: a presença de Deus na nossa vida traz segurança. Por si só ela é suficiente. Ela pode não estar com fome, mas se eu estiver na presença e tiver um alimento, e eu perceber a necessidade pelo horário que ela deixou de comer, eu vou dar comida a ela. Na presença de Deus há suprimento. Só a presença dEle é suficiente para nos suprir. Eu não estou dizendo para nós não pedirmos. A Bíblia nos ensina para que as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Não tendes porque não pedis. Amém? Mas sabe que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Irmão, Ele é bom. Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus vai além dessas quatro paredes e vai além desse momento de culto. Amém? É muito além disso. Eu creio mesmo, em nome de Jesus, em um tempo de avivamento nesse lugar. Oh, Senhor, cultos de quinta-feira, onde não caberá pessoas aqui. Vai causar um movimento aí fora no trânsito. Por causa da unção que atrai pessoas. Não é a respeito de alguém que tem um pensamento megalomaníaco de ter uma igreja grande com muita gente. É o pensamento daquele, irmãos, que é usado em Deus e quer se reunir com muitos irmãos para experimentar do Senhor. Sabe, é como aquela mesa, eu tenho irmãos naturais, e é tão bom quando estão todos amigos, irmãos de sangue, irmãos na fé, irmãos na amizade, comendo junto, a mesa posta. Sabe, Deus quer reunir muitos filhos nesse lugar. Amém? Oh, aleluia. Para desfrutar do banquete que o Espírito de Deus tem para desfrutar. Em meio a esse mover, curas vão acontecer. Depressão vai ser encerrada na vida de muitas pessoas. Oh, irmãos, ideias de resolução de problemas que você nunca teve, o Espírito de Deus vai começar a falar. Deus vai se mover, irmãos. Deus está se movendo. Amém. Aleluia. Nós separamos esse período até o dia 8, nesse ciclo de verão intenso. E sabe que a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para dar não se esgotou. Ele continua abundante em acrescentar na nossa vida. Você que está nos assistindo pelo YouTube e não veio por causa da chuva, você vai ficar com vontade de vir para cá. Eu creio que você já está com vontade de vir para cá. E vocês saiam dizendo para o povo que não veio por causa da chuva. Se vocês perderam, foi uma quinta-feira gloriosa. É bom que Deus tem mais glória e poder. Amém? Para todos os dias da nossa vida. Então não perca a próxima quinta. Mas nós não encerramos por aqui. Somos gratos, irmãos, mas queremos mais de Deus. Somos gratos por esse mês e meio que vivemos, mas há melhores coisas ainda que o Senhor nos trará. Amém? Eu vejo pela fé o nosso futuro. Me empolguei com ele e a gente está indo para lá. Amém? Esse círculo virtuoso, ele vai aumentar de rotação. E é sobre isso que eu quero falar, sobre círculos virtuosos e círculos viciosos, esse contraponto. E sabe, queridos, círculos virtuosos são cadeias de eventos sucessivos, positivamente, eventos que geram resultados favoráveis na vida da gente. E que, por sua vez, o acontecimento favorável gera outro acontecimento favorável e cria um loop positivo
e contínuo de coisas favoráveis. Um círculo virtuoso é quando a gente está numa trajetória em que as coisas estão funcionando bem na vida. Amém? Corpo vai bem, saúde vai bem, paz de espírito, coração em paz, saúde mental em ordem, emocionalmente feliz, espiritualmente sensível às coisas de Deus, em comunhão com Deus, andando em obediência ao Senhor. Amém? Essa é a boa fase da vida. Um círculo virtuoso, essas questões acontecendo de maneira mais intensa. Não é um ciclo virtuoso, não é um círculo sem obstáculo, mas é uma trajetória em que os obstáculos eles são superados por causa do favor de Deus e do encadeamento de sucesso que está acontecendo na nossa vida. Amém? A gente enfrenta com disposição e vence, supera a dificuldade. De modo que há sempre uma superação nova, uma melhora, um avanço, um estado de desejo alcançado na vida, amém? Quanto mais dá certo, mais dá certo. Vai dando certo, vai dando certo, vai dando certo, amém? Agora, irmãos, isso é interrompido por círculos ou ciclos. Eu fui estudar essa terminologia, círculos ou ciclos, a linguagem coloquial é ciclo, mas a linguagem certa é círculo vicioso. Esse círculo vicioso que interrompe o círculo virtuoso de dar certo. O círculo vicioso ele interrompe a virtude. Amém? Essa vibração viciosa, ruim, ele interrompe o que está dando certo, obviamente. Então, quando a gente entra nisso, a saúde mental começa a não estar bem, problemas chegam no relacionamento, não se dá bem em casa, não está bem com a esposa, não está bem com os filhos, ou não está bem com os pais, não está bem no trabalho, não está bem nada. Amém? E então problemas de relacionamento, infelicidade constante, dívidas, escassez, fala de escassez, mentalidade de escassez de verdade, pensada, falada e realizada. Amém? Insatisfeito com tudo, murmurando de tudo, insatisfação com o corpo, com a autoestima, pensando o pior de si mesmo, ranhento, briguento. E esse círculo vicioso, ele vai rodando, e quanto mais dá errado, e vai se repetindo, e vai se repetindo, e vai se refazendo, até que alguns de nós entram no hábito, no costume de viver nesse vício de derrota e de fracasso. Você já viu alguém assim em algum filme, algum seriado de TV? Amém? Agora, eu queria te dar um paradigma da palavra, né? Um exemplo, um confronto da palavra. O que é que Deus fala a respeito disso? Veja, o caminho que Deus tem para nós não é de viciosidade, mas é de virtude. Amém? Romanos 1, 16, 17, você pode ir lá. Oh, aleluia. Romanos 1, 16, 17. Diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Nele em quê? No evangelho, amém? O verso 16 diz: porque não me envergonho do evangelho, pois ele é poder de Deus. Aí no 17 diz: pois porque nele quem? No evangelho, nas boas novas de Cristo, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Veja, o plano de Deus para nós não é de incredulidade e derrota, é de fé em fé. Amém? Como é que anda a nossa vida? De fé em fé. Então eu estou crendo para algo, irmão, e aquilo ali deixa de ser necessário porque a fé alcança, e agora eu estou crendo para outras coisas, porque é de fé em fé. Amém?
a gradação de níveis maiores. A gente vai crendo em Deus cada vez mais para diversas áreas da nossa vida. E a gente vai animado. Deus fez, Ele fará. Esse círculo virtuoso das coisas dando certo em Deus, elas vão se aumentando na nossa vida. Amém? Romanos 15:3 diz: ora, o Deus de perseverança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito. Em paz e esperança. Por quê? Pelo meio de quê? Por meio de quê? Pela virtude do Espírito, por aquilo que o Espírito de Deus tem para acrescentar na nossa vida. Amém? Atos 1:8 diz: mas recebereis virtude do Espírito Santo. Em algumas versões, mas recebereis poder do Espírito Santo. Poder, virtude, favor. Amém? Ajuda do Espírito Santo. Deus nos chamou para a virtude e não para o vício. Amém? Recebereis poder ao receber, mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ele já veio, amém? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém quanto toda a Judéia e Samaria e confins da terra. A Bíblia está dizendo a respeito de uma capacitação do Espírito para anunciar o Evangelho, para anunciar as boas novas. Veja, pense comigo. Jesus anunciou as boas novas. Ele evangelizou o mundo, sim ou não? Sim. Agora, o que era que acompanhava os que criam? Os sinais, milagres, provisões, paz, quebra de círculos viciosos. Jesus carregava isso no anúncio do Evangelho. E quando o texto de Atos diz que a gente receberia virtude do Espírito para anunciar, irmãos, eu creio que essa virtude do Espírito implica nesse círculo virtuoso que aquele que anuncia as boas novas, irmãos, tem capacidade de andar. Amém? Oh, aleluia. Eu estou empolgado com o Senhor. Ele é bom, irmãos. Talvez eu e você não merecíamos nem estar aqui nesse lugar, mas a graça abundante dele, o perdão nos alcançou. E hoje eu posso estar aqui de cabeça erguida, porque Ele é comigo, irmão. Ele é com você. Amém? Contra todo espírito de incredulidade eu te digo, Ele é real. Ele é real. Amém? Ele é real. Filipenses 4:8 vai dizer: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Algo que é virtuoso, que é positivamente funcional, é algo que deve dominar o nosso sistema de crença, de mente, de fala. Amém? Eu estou pregando para mim mesmo, deixando você ouvir. Eu estava sondando meu coração sobre círculos que eu preciso quebrar nessa estação da minha vida, sobre mesas que eu devo não me assentar, sobre situações que eu preciso sair. E o Senhor me trouxe essa palavra. Amém? Provérbios 4:18: mas a vereda dos justos, diga, o caminho. A vereda é o caminho, amém? O caminho dos justos é como a luz da aurora. Se você congrega nesse lugar, você já me viu 450 mil vezes falando desse versículo. A luz da aurora é a primeira luz da manhã, o amanhecer do dia. Se você acorda 4 da manhã, você vai perceber que não há um sol lá fora, está meio escuro, sim ou não? Às vezes eu tinha que acordar cedo para mudar um gado de lugar para passar para o outro lado, né, Marcelo? E tinha que acordar cedo para pegar a pista vazia, para atravessar de um lado para o outro, para, enfim, embarcar um gado, fazer alguma coisa. E aí o dia vai se aparecendo como a vereda do justo, vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Amém? Ei, Deus tem um impulso na sua vida, na minha vida. Ele tem um novo tempo, um novo amanhecer para mim e para você. A questão, irmãos, é que quando a gente está focado em um problema ou em uma circunstância de ciclo vicioso, a gente precisa parar de ficar olhando para isso, olhar para o lado e dizer: ei, onde está a esperança que Deus prometeu para mim? Eu quero me apegar nela. Amém. Parar de lamber as próprias feridas.
e avançar naquilo que o Senhor tem proposto para nós. Amém? Há círculos viciosos, há gigantes que necessitam ser quebrados na nossa vida, para que ela comece a dar certo, para que a gente comece a entrar numa vibração de avanço. Amém? Não uma vida sem aflição, não, mas é uma vida vitoriosa mesmo em meio a adversidades. Mesmo em meio a adversidades. Eu fui em alguns velórios recentemente, e ouvindo a palavra das pessoas que estavam ministrando, enterro de crente é diferente, você não vê desespero, porque sabe que aquele que faleceu, que morreu, que não está fisicamente mais entre nós, tem uma promessa na glória. Amém? É o típico exemplo, irmãos, de que em meio a uma aflição de saudade, há um canto de vitória, porque sabe que há uma promessa de Deus a respeito de uma superação daquela situação. É o típico exemplo de que um dia melhor está por vir. Amém? É como Provérbios 4,18 diz: a vereda do justo é como a luz da aurora. Amém? Então pressões vêm, a gente permanece resiliente, sendo moldado pelo Espírito, sendo o alvo da criatividade divina para abrir uma porta, para mostrar um cenário diferente. Amém? Pessoas, irmãos, que estão presas em círculos de mentira, que são mentirosas, manipuladoras, que articulam uma verdade própria que traz engano para outro, que é distorcida da realidade. Elas maqueiam e elas estruturam um cenário que só é verdadeiro para ela, mas na essência ela é mentiroso. Pessoas que estão no círculo da mentira. O diabo é o pai da mentira. Amém? Nós precisamos falar a verdade em cada detalhe da nossa vida. Irmãos, às vezes nós criamos cenários de circunstâncias na nossa mente, que a gente começa a se convencer de que aquilo é bom, mas a gente sabe no fundo que aquilo não é. Escute, você está aqui, então a palavra é para você. Eu estou aqui, irmãos, pregando essa palavra, é para mim também. E você que está assistindo é para você também. Amém? Você é o primeiro a receber. Você até pode passar para alguém que precise receber também, mas precisa receber. Eu não estou dizendo que você anda em mentira. Amém? Mas nós precisamos sondar o nosso coração a respeito disso. Pessoas, irmãos, que vivem sem credibilidade, sob desconfiança, porque não é confiável. Os detalhes da vida são inconsistentes, a conta não fecha. É malicioso, é mentiroso. Amém? A Bíblia nos exorta a falar a verdade, a ter uma vida de verdade. A gente precisa ter uma vida de verdade. Amém? Ser honesto um para com os outros, ser honesto consigo mesmo, chamar o bicho pelo nome. Amém? O bicho é pecado, é pecado. O bicho é o quê? Falta de perdão. Falta de perdão. Eu estou com falta de perdão. Senhor, me perdoa, me ajuda a sair disso. Amém? Círculos de escassez. Pessoas, irmãos, que nunca têm o suficiente. Sempre falta o essencial. Sempre tem um parecer de escassez. Sempre tem falta na sua fala. Mesmo que tenha alguma coisa, sempre está olhando para o que está faltando. Sempre está indignado. Nunca está grato. Círculo miserável, irmão, que te força a sempre olhar para a grama do vizinho. Fulano tem ou não tenho? Diga aí de mim. Pessoas, queridos, que vivem no círculo da prostituição, do adultério, da pornografia, da promiscuidade, mergulhados em impureza sexual, em infidelidade conjugal, vivem uma vida de mentira, tem uma vida que é aparente com o seu cônjuge, mas no secreto é uma vida desgraçada, podre, que se fosse revelada causaria uma vergonha tremenda à pessoa e aos seus familiares. Deus quer quebrar isso na sua vida. Amém? Quer mudar isso na sua vida. E vou dizer a você, eu não quero entrar no mérito de correntes de oração ou de pacto de oração, dessas coisas que se fazem
como amuletos, como simbologias, como se fosse uma reza e algo de esforço humano para que isso se quebre. Eu não vou entrar na sua intimidade com Deus. Talvez o Senhor te instrua a ter uma prática para sair dessa frequência. Eu não vou entrar no seu mérito com Deus, desde que Ele não confronte a palavra. Mas eu vou te falar, sair desse ciclo depende mesmo da sua sinceridade com o Senhor e da sua busca a Ele, se colocando vulnerável, dizendo: Senhor, eu preciso mudar e eu tenho o Teu Espírito para me ajudar, e eu vou confessar, eu vou ficar desnudo diante de Ti. Calma, eu não estou falando no sentido literal, mas se você quiser orar sem roupa, também não tem, é você e Deus, desde que você esteja na sua privacidade. Não faça isso em locais públicos, por favor. Amém? Você precisa se despir das suas mentiras diante de Deus. Ele sabe que você está mentindo, mas você precisa convencer a sua própria mente, dizer: Senhor, minha vida real é essa, eu estou convencido disso e eu quero mudar. Amém? De dentro para fora. Pessoas, irmãos, que vivem no círculo vicioso da doença, que tem doenças de estimação. Agora tenho isso, artrite, artrose, e reclama. E quando não é a pessoa doente, é outro doente, e reclama. E se tiver tudo bem, eu preciso catar alguma doença aqui. Não tem nada doendo hoje. Mas são viciadas em chamar a atenção por causa da doença. Você nunca viu isso por aí, não? Em alguma revista em quadrinhos? Em algum gibi da vida? Não, porque eu estou triste, eu estou doente, eu estou isso, Meu irmão, deixa eu te falar. Relatar o sintoma para o médico prescrever um remédio, até que vai ali, né? Mas para os outros... Amém. Até o povo que não conhece a palavra, irmão, ele já se energia ruim, né? A pessoa só reclama, né? Tem um cara em Aracaju, né, que é um político, ele faz vibrações positivas, né? Essas vibrações negativas. Círculo, irmão, da ira. Psicologicamente, tem Rafaela aqui, nossa psicóloga, mas tem gente, irmãos, que é viciado em confusão, é viciado em treta, ele tem gatilhos mentais recorrentes, ele precisa, para se manter motivado, de tretar com alguém. Fulano falou isso, foi? E vive caçando confusão, irmão, vive caçando conteúdo. Deixa eu te dizer, Deus quer te levar para um ciclo de paz, onde você é mais tolerante, mais flexível, que você compreende mais a limitação do outro, anda mais em amor. Irmão, é tão melhor assim. Radicais livres, oxidantes vão diminuir no seu corpo. Você vai ficar mais bonito, vai ficar mais gente boa. Enfesadinho do oceano. Amém. Quebra o ciclo da ira, da contenda, da confusão, da murmuração, da reclamação. Sempre há uma perspectiva diferente. Eu estou com a taça aqui na mão. Ela é meio ofuscada, mas você percebe que ela está meio vazia ou meio cheia? Depende da sua perspectiva. Amém? Você pode enfatizar o que falta, mas você pode dar ênfase no que tem. Amém? Até que o resto se complete. Até que o resto se complete, você vai dando graças pelo que tem. Até que se encha, irmão. Até que se encha. Amém? Você não fica reclamando pelo que não tem. Deixa eu aproveitar. Mas o que fazer para quebrar esses círculos de vícios mortais, de coisas que estão te fazendo viver o pior, ao invés de desfrutar do melhor de Deus?
A palavra de hoje é sobre romper, sobre quebrar esse ciclo de derrota e entrar na fase do sucesso. Quantos aqui querem entrar na fase do sucesso? Talvez você esteja sendo muito bem sucedido em algumas áreas, mas tem outros desafios, amém? Em outras áreas que precisam ser aperfeiçoadas e serem colocadas debaixo da perspectiva da influência do Espírito. A primeira questão é que se você continuar fazendo as mesmas coisas, você terá os mesmos resultados. Amém? Os mesmos comportamentos vão te levar aos mesmos resultados. A mesma reclamação, o mesmo padrão de comportamento vai te levar ao mesmo resultado. Você precisa fazer algo diferente e compatível com a palavra para ter novos resultados. Amém? Se você continuar reclamando da sua mulher, ou reclamando do seu marido, ou naquela tensão que é costumeira, já vem acontecendo, toda vez acontece. E aí está em casa, o casal é cheio de, não de altos e baixos, mas de baixos e mais baixos. Porque tem vida que tem alto e baixo, mas tem um que tem baixo, mais baixo, mais baixo. Tinha um professor meu que dizia assim: o inferno tem subsolo. Quando ele ia exemplificar uma questão difícil. Você precisa identificar isso que está acontecendo dentro de casa. Ranhento o tempo inteiro. Se eu perceber, se eu não vou mais fazer isso, a partir de hoje eu não quero mais abordar dessa forma essa questão, eu vou fazer algo diferente, eu vou tomar uma postura, porque afinal de contas você tem o Espírito de Deus dentro de você, Ele te deu ferramentas para que você avance, cresça, surpreenda e se surpreenda em Deus. Você é muito capaz de agir conforme a palavra de Deus, porque Ele te capacita. Não é um empoderamento humano. Eu não estou em um culto humanista, eu estou exaltando aquele que pode fazer em nós. Amém? Você não veio a um culto para, irmãos, cultuar a impossibilidade, mas você veio ao culto para ouvir sobre o Deus que responde à impossibilidade. Amém? Andar com as mesmas pessoas, ouvir as mesmas coisas, estar no mesmo tipo de assunto, no mesmo círculo de amizade que não te promove edificação, ouvir as mesmas besteiras, as mesmas corrupções no seu pé do ouvido, assistir, ver as mesmas coisas de antes. Veja, você está sendo discipulado por aquilo que você está conversando, por aquilo que você está ouvindo, por aquilo que você está assistindo. Amém? Isso está modelando a sua vida, a sua maneira de pensar e responder aos problemas. Quer você queira, quer não, o nosso comportamento tem uma fonte de exemplo e de aprendizado. Nós aprendemos em algum meio que a gente está inserido. Amém? Então a gente precisa avaliar com quais pessoas a gente está caminhando, quem a gente está ouvindo, o que a gente está ouvindo, o que nós estamos assistindo, qual o conteúdo que está predominando na telinha ou na telona. Amém? São coisas práticas, irmãos. Eu falei do que Deus quer, daquilo que Ele quer para nós, do que a palavra diz. Mas são questões naturais agora, amém? No que depende de nós. Andar com as mesmas pessoas, ouvir as mesmas coisas, foi o que te trouxe até essa posição, amém? E se você continuar no mesmo padrão, é isso que você vai continuar tendo. É dura a realidade, mas é verdade. O ambiente importa. Eu já disse que não se planta bananeira no Alasca, nem se cria um urso polar em instância. Amém? Então o ambiente importa. O ambiente vai definir a cultura, aquilo que cresce no lugar. Descubra então qual o ambiente que está drenando as suas forças, que não te deixa crescer, que te leva para uma zona de desequilíbrio, para que o círculo vicioso desapareça. Amém? É a respeito mesmo do ambiente que você é forte. Então, se você tirar um tubarão do oceano, ele vai virar um bom sushi.
É uma boa muqueca de cação. Se você tirar o leão da savana e colocar ele numa jaula, ele vai ficar um gatinho. Você vai mangar da cara do leão, você vai... Enfim, mangar é um dialeto nordestino. Você que está assistindo pelo mundo afora, porque eu creio, irmãos, que pessoas pelo mundo afora vão ouvir os cultos que serão transmitidos a partir dessa igreja. Amém? Então um leão vai ficar só um gatinho fora do ambiente dele. Você precisa buscar um ambiente que favorece sua vida em Deus. Amém? Descubra o que te motiva, o que te apaixona, o que te empolga, o que te leva para frente, e põe o foco nisso. Veja, eu tenho certeza, você é crente, você confessou Jesus, eu tenho certeza que quando você se coloca na frequência da oração, de falar com Deus, você levanta mais vigoroso, mais leve, mais em paz, sim ou não? Sim. Então coloca o foco nisso, coloca o foco na palavra, em crescer em Deus. Amém? Nele há a resposta. É necessário pagar um preço, irmãos, para quebrar o ciclo. É necessário renunciar a algumas coisas, é necessário ter algumas disciplinas, algumas renúncias intencionais. Não vou porque isso não faz bem para mim. Não vou fazer isso porque isso não vai... Vou calar a minha boca porque isso não vai promover um bem aqui dentro. Vou me preservar do meu impulso de querer falar tudo o que eu penso, porque não convém neste momento. Amém? Um preço de domínio próprio, de renúncia. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Eu estou dando um spoiler do mês de março. Amém. Abraão, irmãos, ele teve que sair da sua casa, da sua parentela, para quebrar o ciclo da incredulidade, da limitação. Deus viu que onde Abraão estava era um lugar de pessoas incrédulas. Ele disse: saia da sua terra, da parentela, da casa dos seus pais, para a terra que eu te mostrarei. Ele deslocou Abraão para que ele movesse-se em fé e quebrasse um ciclo de um povo idólatra que não servia ao Senhor. Amém? Talvez você tenha que deixar mesmo algumas companhias e fugir da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22 diz: fuja da aparência do mal, se abstenha da aparência do mal. Antes ele dá diversas recomendações, ele também toca nisso: fuja da aparência do mal. Amém? Naamã, ele teve que mergulhar num rio para ficar livre da doença. Talvez você tenha que fazer algum esforço, alguma ação física, alguma caminhada, uma higiene do sono. A higiene do sono, para quem não sabe, é abandonar a tela 1 hora ou mais antes da hora de dormir. Isso interfere muito, irmão, na minha vida interfere muito. Quando o final do meu dia, na hora de dormir, eu estou focado em conversar com a minha esposa, em estar ali, em família, sabe? Eu durmo melhor e eu amanheço melhor. E quando eu inicio o meu dia esquecendo disso aqui, o meu dia começa melhor também. Então é preferível que a gente comece o dia se relacionando com Deus, consagrando o dia a Ele, se envolvendo em gratidão. Amém? Você abre o telefone e toma logo umas 3 pancadas, né? Aí aquilo ali já sequestrou a sua mente, já te levou para o cativeiro, e daí em diante você vai lutar, meu irmão, durante o dia, para poder empinar a pipa, levantar a guia e dizer: opa, amém? Jesus, Ele é o poder para quebrar o ciclo. Eu queria que o louvor já viesse. Não lamente, mas bora, gente. Vocês estão muito artificiais, gente. Jesus é o poder para quebrar o ciclo vicioso que te prende em qualquer área da nossa vida. Salmo 107:14 diz: Ele os tirou das trevas e da sombra da morte, do círculo de trevas e do círculo de morte, e quebrou as correntes que o prendiam.
Jeremias 23, 29 diz: não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha, o que despedaça a rocha. Ele quebra, irmãos, o ciclo vicioso. Pedro, irmãos, ele venceu o ciclo da escassez quando ele estava no barco e pescaram toda a madrugada e não pegaram nada. E Jesus disse: joga a rede. E sob a palavra de Jesus, quando Jesus mandou jogar a rede, o barco veio a pique de tantos peixes. Pedro venceu o ciclo da escassez quando Jesus mandou ele agir segundo a palavra de Deus. A mulher samaritana, querida, ela venceu o círculo da prostituição. Lembra do relato bíblico? Ela tinha vários maridos, o que tinha não era dela. Ela era amante de muitos homens. Ela venceu o círculo da prostituição quando se encontrou com Jesus. Isso acabou na vida dela. Bartimeu, ele rompeu o círculo da cegueira quando encontrou com a cura em Jesus. O que queres que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. E os olhos deles foram abertos. Jesus, irmãos, ele é a paz que excede todo entendimento. Você precisa sim tomar uma decisão. Decisões decidem destinos. E a postura que a gente vai ter, amparado no auxílio divino, mas entendendo que há uma fração que está no meu domínio fazer. Amém? Decisões decidem destinos. Se você decidir hoje mudar o curso de algumas coisas, a sua rota vai ser recalculada para onde Deus quer te levar. Amém? Decida hoje se levantar em Deus, não ficar refém das circunstâncias, mas se levantar em fé. Ei, você e eu não somos uma surpresa para Ele. Ele sabe das nossas limitações. E é por isso mesmo que a gente precisa reconhecê-lo, porque Ele vai nos pegar pelas mãos e vai nos levantar. É acerca de humildade, de quebrantamento diante do Senhor. Porque um coração quebrantado ele não rejeita, mas o soberbo ele aborrece. Amém. Talvez a sua dificuldade sejam pessoas. E você na sua mente diz: eu culpo as pessoas. Eu não faço porque eu não gosto de fulano. Eu não faço. Escute. Deus abençoa a vida da gente por meio de outras pessoas. Pessoas são fatores de avanço, ou não. Mas nesse caso sim. Você precisa das conexões que Deus está promovendo. E muitas coisas talvez não aconteçam porque você está aborrecendo ou recusando aquilo que Deus quer promover na sua vida, por meio de conexão com pessoas. E você prefere ficar ladeado do meio ruim ou da frequência do pecado. Amém. Saia daqui com a agenda pronta, com uma programação de atitudes para quebrar ciclos viciosos. Amém. A palavra, irmãos, que nós recebemos nesse lugar, ela precisa nos levar até algum lugar. Amém. Ela precisa nos levar a algum destino. Saber que Davi matou Golias com uma pedrada, venceu o gigante, é uma bênção, não é não? E a palavra que você tem recebido, você ouve, entende mentalmente, e por si só isso não vai mudar a sua vida. Amém? Essas verdades vão te suprir intelectualmente. Você vai ficar cheio de entendimento. Textos foram citados, raciocínios foram montados, preceitos foram acumulados. Amém? Círculos viciosos, círculos virtuosos, coisas que devem ser tiradas e tal, ok?
textos bíblicos que te mostram que Deus opera num sistema de virtude. Tudo isso foi colocado. Isso é uma grande bênção. E essas verdades vão te suprir intelectualmente, vão te fazer ter conteúdo até para contar isso. Olha que bênção. Você pode fazer uma live no Instagram e dizer: olha o que eu aprendi na igreja Verbo da Vida e Distância hoje. E você contar a história todinha. Você está intelectualmente alimentado. Te fez mais conhecedor. Isso é válido, isso é uma bênção. Amém? Mas saber que Davi matou Golias não vai fazer você levantar e decidir você mesmo matar o seu gigante agora. Amém? Agora é a sua vez de praticar. Saia daqui dizendo: eu vou tomar uma atitude, eu vou fazer algo, pois aquilo que você ouve e tem refletido no seu interior tem que te fazer chegar a algum resultado, a algum lugar, a algum fruto evidente. Amém? Há alguma transformação. Saia daqui com essa agenda, com essa reflexão. O que é que eu preciso mudar? No pouco. O que é que hoje, ao sair daqui, eu vou mudar? Amém? Amanhã, o que é que eu vou fazer ou deixar de fazer? Comece essa agenda. Você acabou de ouvir uma ministração da Verbo da Vida Distância. Então nos segue aqui no canal, segue as nossas redes sociais. É muito bom estarmos expostos à palavra, crescendo espiritualmente, recebendo tudo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Um grande abraço, Deus te abençoe.